Olá, boa noite. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus e graças a Deus. Eu estou aqui. Eu acredito em Deus. Eu acredito nos Espíritos. Eu ando com os meus pés no chão. Gosto de estudar. Quero aprender. Quero evoluir. Quero me tornar um ser humano melhor. Por isso que sou grato a Deus pela vida. Sou grato a Deus pela família, pelos amigos. Sou grato a Deus por poder estar aqui. Grato a Deus por falar com todos vocês, por tê-los como irmãos, amigos, de jornada, de luta e de aprendizado. Em todos esses dias, ao longo desses últimos anos, a gente vem conversando, sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre reencarnação. É um assunto que sempre causa, muita polêmica, mas a polêmica é apenas uma discussão de ideias, cujo vencedor é aquele que está sempre com a mente aberta, buscando a verdade. Sempre. Eu estou aqui. Eu sempre pergunto, e os que trabalham comigo estão aqui? E os que trabalham comigo? E os médiuns da casa estão aqui? Meus irmãos em jornada estão aqui? Vocês estão aí. Eu estou aqui. Nós estamos, falando, com vocês. Às vezes, gente, as coisas, elas são tão simples, Carla? Tudo bem, Carla? Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Gustavo Arruda? Tudo bem? Vamos ver quem mais, tarari, tarará, quem mais? Emanuel Vasquez. Estão aí? Os nossos fiéis irmãos em jornada estão aí? Eu estou aqui. A gente tem conversado bastante sobre esse preparo todo que nós estamos recebendo da espiritualidade, semelhante aos tempos e tempos passados que nos trazem à memória. Tem me lembrado muito do velho Noé, naquela tentativa, de preparar o povo, preparar sua própria família, os seus amigos, para enfrentar aquele dilúvio de água, onde ele construiu uma arca gigante, inclusive é uma réplica dela ali nos Estados Unidos, uma réplica dela, e pelas imagens que eu vi na internet, é igualzinha. Seguiram fielmente as medidas, fizeram igual. Naquele tempo, o dilúvio foi de água. Às vezes a gente acha que a água é melhor que o fogo, que a água é menos problemas que o fogo. E quando Noé recebeu, a visita, dos espíritos, posso afirmar para vocês que Noé recebeu a visita do próprio Cristo. Aí alguém pergunta, mas o Cristo veio depois de Noé? Aí a gente diz que o Cristo antecedeu a Noé em milhares e milhões de anos.
Por isso que é interessante saber sobre reencarnação, conhecer sobre hierarquia espiritual, sobre, sabe, esse processo evolutivo, para entender o que acontece aqui no planeta, o que nós estamos vivendo agora. E Noé não me sai da cabeça o tempo todo. Primeiro, a dificuldade de conseguir ajuda. A dificuldade que Noé teve para conseguir ajuda. Duque? Olha aqui o Duque. Esse é o Duque. É o Duque que está aqui querendo pegar meu elástico, querendo comer meu caderno de preces. Aqui. Esse é o Duque. É um bom cachorro. É um bom cachorro. Né? Você é um bom cachorro? Aí, ele falou que sim. Ele falou que é um bom cachorro. Ele vai ser um bom ser humano. Não vai ser muito obediente não, mas ele vai ser um bom ser humano. Aí ele aprende a ser obediente. Tá? Hein? Seu Maurício Peixoto pesquisou Seu Maurício. Os benefícios foi do jambu, do tacacá, de lá do Pará. Meu amigo, estou pesquisando. E é impressionante, né? O que esse jambu, o que é essa floresta, vai? O que é essa floresta amazônica, se não uma bela de uma farmácia, né? Mas voltando, veja só. Eu tenho me lembrado muito de Noé, muito mesmo, em função das dificuldades que ele teve para poder, primeiro, falar com a família que Jesus foi lhe visitar. Só que naquele tempo Jesus não tinha o nome de Jesus. Então ele entendia aquilo como Deus, como anjos, é assim que eles denominavam. Deuses. Naquele tempo tinha muitos deuses, até a palavra anjo chegou muito tempo depois, os anjos do Senhor. A dificuldade, né, que se tem até mesmo de se trabalhar com que estão próximos da gente é semelhante àquela que Noé teve para fazer, olha, vamos começar a construir uma arca. Quando Maria Santíssima, né, através do Dr. Adolfo Schultz, chegou para a gente e falou, olha, é hora de nós começarmos a formatar essa casa, Templo Espiritual Maria Santíssima, para poder desenvolver essa missão. Você sabe que a gente, né, eu posso falar por mim como um candidato a médium, me esforço para ser um bom médium, não gosto de brincar de mediunidade, eu não gosto de brincar de receber espírito, não gosto. Não gosto, né, Carla? Tudo bem, Carla? Ana Carla Ferreira, a Suzy Redondo, Fátima Soares, tudo bem, gente? Os espíritos, vejam só, falaram pra gente a respeito que eles nos dariam as informações quando necessárias para o desenvolvimento desse trabalho. Isso lá, quase metade do ano 2000, ano 2000 mesmo. Ô, Duque, deixa eles quietos, tá? Eles não estão aqui para brincadeira com você, tá bom? Fica quietinho aí. Quando vai chegando gente, ele fica assim. Quando eu falo gente, é porque é gente, tá? Espírito é gente, tá bom? Os espíritos vão nos passando as orientações conforme a gente vai fazendo. Tem muita gente que quer saber de todo o plano para depois começar a fazer. A questão da fé que Noé teve, a questão da fé que a gente tem,
Estava agora há pouco conversando com a Renata, né, sobre os preparativos lá para receber as pessoas lá no encontro do clã, lá em Pouso Alegre, lá na Colônia Esperança. Ela se dá assim. Às vezes a maior dificuldade dos discípulos, dos apóstolos, são com aqueles que estão à sua volta. Como às vezes os próprios apóstolos tiveram dificuldades ali na convivência com o Cristo, porque tudo aquilo era novo e era exigente. Os Espíritos são exigentes comigo. Em tudo que eu faço, em tudo que eu preciso fazer, eu não sou obrigado a fazer nada disso. Porque se eu tivesse que ser obrigado a fazer isso, eu não faria. Porque tudo aquilo que a gente faz obrigado vai contra os princípios da mediunidade. Vai contra os princípios da mediunidade. Eu não brinco de médium, não posso brincar de médium. Não posso brincar de adivinho, porque eu não sou adivinho. Eu sou um médium. Só que eu não sou aquele médium que toda hora está aí tendo aqueles negócios esquisitos, né, que às vezes as pessoas dizem que tem. Eu sei quem eu sou, sei quem são os espíritos. Eu não tenho dúvidas jamais quanto a quem são os espíritos que vêm e se manifestam. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu sei quem são, primeiro porque eu os vejo. Quando eu não os vejo, eu sei da vibração, porque às vezes a gente está aqui com os olhos materiais fechados. A gente percebe quem é pela energia, assim como você percebe a presença da sua mãe, do seu pai, das pessoas que você ama, seu filho, seu marido, sua esposa. Você sente que está aqui do lado, sente que tem alguém aqui. E eu sei quem é pela vibração e também porque eu os vejo. Mas eu não fico falando toda hora, o espírito chegou, não sei o quê. Eu não sou desses médicos. Olha, chegou o espírito aqui e tal. Eu não sou de fazer isso, porque não é necessário fazer essas coisas. Não é necessário. Se o espírito se apresentou, e se a pessoa que está comigo não tem essa evidência, entendeu? O espírito ele não quer ser apresentado ao fulano, ele não precisa disso. Normalmente quem faz isso são médiuns que querem, ou candidatos a médiuns, que querem, sei lá, ganhar alguma coisa com isso. Entendeu? Então eu não faço o trabalho espiritual, veja só, por causa do Dr. Schultz. Porque ele anda comigo, não sei o quê, eu sou grato a ele. Não é por causa disso, não. É pelo compromisso que eu tenho, pelos laços fraternos que nós temos e pela consciência que nós temos de poder realizar esse trabalho juntos. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer diante da missão da casa. Nem todos que estão ao meu redor sabem, nem todos sabem o que tem que ser feito. Porque se as pessoas às vezes soubessem, muitos ficariam, naquela descrença. Muitos são descrentes. Falam, nossa, mas tá sonhando alto. Para que isso? Não precisa disso, não precisa daquilo. Infelizmente, o pensamento é esse. Quando nós começamos, essas percepções espirituais ainda jovens, nada perturbava minha alma, nada perturbava meu espírito. E eu trocava algumas informações com a minha mãe. Minha mãe sempre conversou muito comigo, em todos os assuntos, até dos desabafos pessoais, das questões pessoais. Minha mãe sempre era minha confidente. Sempre foi minha confidente. Sempre foi minha mãe, minha amiga, minha irmã, minha tudo. Então, eu com 17 para 18 anos, quando fui colocado para poder iniciar a jornada de preparo e aprendizado, a gente materialmente tinha algumas coisas que a gente queria fazer, mas sempre com muitas dúvidas, o caminho profissional. Por quê? Desde jovem eu tinha uma vocação para ser militar. Tinha uma vocação para ser militar, porque eu já fui militar em algumas vidas, ali na Inglaterra, já fui militar na Itália, já fui militar na Etiópia, já fui militar no Egito, já fui militar ali na Palestina, já tive ligado a essas coisas. Então, isso sempre bateu muito forte em mim,
porque eu mantenho uma disciplina na minha vida, em tudo aquilo que eu faço, e eu procuro elaborar estratégias para poder fazer as coisas, assim que eu fui desenvolvendo minha concentração e eu prestar atenção nas coisas. Então, aquilo que eu trouxe das minhas encarnações para que eu pudesse desenvolver esse trabalho agora, começou a aflorar naquele tempo. E eu nunca fui de comentar isso nem com os meus irmãos. Por quê? Porque não era necessário, não era o momento, mediante ao amadurecimento que eu precisaria alcançar. Então, quando eu me alistei, né, para o exército, eu queria servir, tanto que ali em Diadema as pessoas eram dispensadas por excesso de contingente. E eu falei para minha mãe, olha, eu vou pedir para servir, só podia ir servir lá em Brasília. Olha só, lá em Brasília. A minha mãe me implorou para eu poder não fazer isso, porque ela falou assim que ela já me viu, minha mãe tinha me visto já nas minhas encarnações lá atrás, muito antes, né, da vinda do Cristo. Ela havia mostrado isso aí para... Os espíritos tinham mostrado isso para ela, foi ela que freou isso em mim. Senão, em vez de eu ser um médium, teria sido um militar. Imagina o que eu estaria fazendo hoje. Certo? Né? Converso bastante com o Zé Antônio Parmegiani sobre isso. E a gente sabe o que a gente iria fazer em relação ao que tem aqui no Brasil. Mas Deus, né, ele escreve certo por linhas tortas, então, para que eu pudesse nessa vida me reorganizar o trabalho, os espíritos não permitiram, através da atuação ali da minha mãe, que eu me enveredasse por esse caminho. Quase ninguém sabe disso. Talvez minha irmã mais velha, talvez. A Cristiana era muito novinha, o Zé muito novinho. Eu nunca comentei isso também, porque... Mas a minha mãe é testemunha disso. Lá no mundo espiritual, é testemunha disso. Meu pai também, que não queria. Algo neles ia aflorando, achando que não ia ser bom. E não ia mesmo, porque as coisas no Brasil não estariam como estão. Vocês podem ter certeza disso. E talvez eu falisse na minha encarnação. Então foi da onde os espíritos me levaram para que eu aperfeiçoasse a minha sensibilidade. A partir daquele momento, né, dos 17 para os 18 anos, a minha vida foi dedicada a um trabalho ligado à caridade. Caridade e espiritualidade, dos 17 para os 18 anos. Eu trabalhava e me dedicava à caridade de segunda a domingo. De segunda a domingo. Quem me conhece desde aquele tempo, a Rose O'Donnell me conhece desde aquele tempo, sabe disso. E eu ganhava naquele tempo metade de um salário mínimo por mês. Era o que eu tinha para poder viver. E não reclamava. Não achava que trabalhava demais. Não achava que fazia as coisas demais. Não achava que estava sendo explorado, não achava que estava sendo enganado. Nunca achei isso. Mas algo dentro de mim, quando eu via as vozes, né, dos espíritos, depois que eu fui identificar, né, quando o Dr. Adolfo Schultz se apresentou pela primeira vez, só que depois muito assim, sutil. Ele falou que voltaria depois de muitos anos. E eu, com 20 e poucos anos, 21, 22 anos, comecei a organizar a minha vida social dentro dessa mesma organização, fazendo trabalho de caridade e me aperfeiçoando espiritualmente. É como se estivesse num mosteiro. Assim que eu me sentia, dentro de um mosteiro. Certo? E os espíritos, sabe, quase todas as noites eles vinham, me mostravam algumas coisas. Tanto que uma das visões que eu tive, né, com o grande brasileiro, foi ele me mostrando os resultados da humanidade pós 3G. Nós estamos no 5G, né? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele foi o primeiro a me mostrar os resultados da 3G. Onde eu via
uma grande cidade, apenas os escombros, montanhas de entulhos ali, e vi ali, né, uma multidão de pessoas que andando, feito uma fila indiana, um seguindo o outro, em silêncio, cabisbaixos, sabe, meios azumbizados, como se tivessem perdido tudo na vida e perderam. Aí do meu lado tinha ali um espírito. Eu perguntava para aquele espírito quem que é aquele homem. Aí ele me falava, aquele homem é fulano de tal. Que infelizmente a organização nos proíbe até de falar o nome desse homem, e eu respeito, então, ponto. Mas quem me conhece, quem conhece a mim, Gilberto, sabe que eu não sou de mentir, não sou de inventar história, nem nada. É a mais pura verdade. Quem conhece o meu passado, ligado à organização, sabe que eu sempre fui fiel, organizado e trabalhador. Dedicado, sempre fui trabalhar de segunda a domingo, feriados, sem férias, sem nada, sem 13º, sem nada. Sempre dedicado. Isso tudo que eu aprendi, me ensinou a ter um sentimento de renúncia. Quando eu falo que eu não sou apegado às coisas materiais, ou seja, essa questão de querer buscar riqueza, bens materiais, isso já foi do meu passado reencarnatório, e que nessa vida eu venho buscar a riqueza espiritual através da caridade. Eu sempre falei para todas as pessoas que querem desenvolver mediunidade que não adianta vestir branco. Não adianta colocar roupa branca e dizer, olha, alguém viu um espírito aqui do meu lado, entendeu? É um doutor, isso e aquilo. Às vezes a pessoa está brincando com você, está te enganando com você, ou às vezes viu um espírito dentro da casa espiritual do teu lado. Mas eu sempre falo, isso não significa que esse espírito está querendo ter uma relação espiritual de fazer o trabalho com você. As pessoas acabam se enganando quanto a isso, e muita gente prefere continuar se enganando, porque fingem depois que vão incorporar espíritos apenas para, não sei, porque isso não é status, isso é um karma que a pessoa adquire, e ela não precisa desse karma. Então, durante a minha vida, eu sempre fiz desse jeito. Então, a renúncia é aprender a viver com pouco. Eu sempre aprendi a viver com pouco. Certo? Sem luxúria, sem ficar gastando dinheiro com coisas que não tem, assim, finalidade ou base para mim. Nessa vida, né, a gente vem justamente por isso. Então a espiritualidade, os espíritos que coordenaram a criação do Templo Maria Santíssima no mundo espiritual, me colocaram nesse ambiente, nessa organização, para que eu aprendesse a manter a minha disciplina, que eu trouxe comigo, de quando eu fui militar nas minhas encarnações passadas, tá? E eu fui, certo? Depois que eu fui me enveredar pelos caminhos da mediunidade, na minha encarnação passada, não foi lá grande coisa, mas é o passado que serve como base para o presente, para a gente não cometer erros. Dentro disso, renúncia, fé, dedicação e caridade. Então, o trabalho espiritual em si nunca foi obrigação. Então, desde jovem, quando foi mais ou menos, quando eu estava assim com 32 anos de idade, 32 anos de idade, 32 para 33 anos de idade, apareceu na minha vida um espírito de Dom Carlos Ramires. Ele chegou assim de uma forma muito estranha na minha vida, que me deixou assustado, me deixou assim receoso, mas ao mesmo tempo eu não ficava com medo, porque ele nunca me induziu e nunca me pediu, nunca exigiu absolutamente nada. Nunca exigiu bebida, nunca exigiu cigarro, nunca exigiu que eu fizesse qualquer coisa. Apenas se apresentou. E ele sabe como é que se apresentou. E eu sei como é que ele chegou a mim, a minha vida, naquele momento. Dos 32 para os 33 anos de idade. Naquele tempo eu já fazia algum trabalho de psicografia. Nunca fui de ficar prestando consultas, nunca fui disso, ficar fazendo consulta, porque o sensitivo que está em ambiente de trabalho
certo? Começa a querer bancar o conselheiro dos outros, toma cuidado. Daqui a pouco ele vai arrumar uma paixão, vai dançar, vai se ferrar e vai pro vinagre. Ou ele mantém a disciplina dele, ou ele sabe interpretar, porque não é por fato dele ser um médium que ele é melhor que ninguém, ou ser conselheiro de quem quer que seja. Quando a pessoa precisa de algum conselho, alguma coisa, se quiser conversar com o médium, conversa. Mas quando o médium começa a ir atrás para querer falar isso e aquilo, ele tem outros interesses. Eu nunca fui de fazer isso. Eu nunca fui oferecido. Nunca fui oferecido de fazer absolutamente nada. As pessoas que vinham a mim, tanto que na minha sala de trabalho, naquela organização, fazia-se, sabe, tinham muitas pessoas que trabalhavam lá, eram milhares de pessoas que trabalhavam lá. Então todos os dias ia lá duas, três pessoas, de ambos os sexos, e a porta da minha sala nunca ficava fechada, não tinha cortinas, era meia parede, para que não houvesse nenhum tipo de falatório, nenhum tipo de fofoca, falar, o Gilberto trancado com tal pessoa na sala. Nunca gostei disso. Tudo transparência. Tudo isso conduzido pelos espíritos. Então quem tem alguma expectativa de mediunidade, estou dando o meu exemplo, tá? Meu exemplo. Talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas foi o que eu passei, o que eu vivi atendendo ontem ao pedido do senhor Djalma, que foi para falar como é que começou toda essa história. Então, sempre vi as pessoas relatar seus problemas pessoais, seus problemas de saúde. E o doutor Schultz, ou Dom Carlos Ramires, tá certo? Vinha e passava ali tais as orientações do que as pessoas precisavam fazer. E eu, quando voltava à consciência, eu não me lembrava daquilo, como até hoje não me lembro daquilo que é transferido para as pessoas como forma de lições. Por isso que as pessoas às vezes depois perguntam para mim, mas eu falei com você isso e aquilo. Olha, quando se trata de receber instruções dos espíritos, quando é particular para as pessoas, não tem por que a minha memória ficar armazenada a isso. Que tem muitas pessoas que se dizem médiums, presta atenção, que a entidade fala uma coisa, depois o médium vai atrás da pessoa para querer dar um reforço, isso e aquilo, com interesses ou financeiros ou principalmente sexuais. Interesses sexuais atrás das pessoas. Principalmente se a pessoa está bem disposta, é bonito, tem alguma bufunfa, alguma coisa, vai atrás. Tá? Mas aí toma cuidado. Vai falar que o guia mandou, que não sei quem mandou. Mentira, tá? Que o guia não manda fazer isso, a não ser que seja um guia de rua, né? Sarjeta. Certo? Aí não é coisa boa. Então, assim acontecia comigo ali. E nunca foi de encostar a mão, de botar a mão, de principalmente nas partes íntimas de quem quer que seja, jamais, porque o espírito não precisa disso para absolutamente nada. Não precisa ficar botando a mão nas partes íntimas de ninguém. Assim como os médiuns não ficam ali naquelas exigências pelas satisfações pessoais. Quando o médium está ali concentrado, consciente, sabe, da sua missão, e ele se isola de toda a bagunça que está ao seu lado, o Dr. Adolfo Schultz me ensinou a fazer isso, dentro dessa dedicação. E eu vejo só que os médiuns que trabalham na nossa casa, eles passaram por escolas iguais ou semelhantes, ou a mesma escola que eu. Mas existem pessoas e pessoas, existem mentes e mentes, cabeças e cabeças. Passado é diferente. Cada um dos médiuns da casa veio de um passado diferente. As dificuldades que alguns médiuns estão enfrentando hoje foi do mau uso das energias que eles tiveram no passado. Viu? O que os médiuns enfrentam hoje, de dificuldade nas suas vidas pessoais, é por mau uso daquilo que tinham no passado e fizeram caca. Fizeram coisas erradas. Assim, veja só, dos 33, depois até os 36, 37, 8 anos de idade, foi quando começou essa jornada de atendimentos com o Dr. Adolfo Schultz. Me lembro de um sábado, né, que eu trabalhava de manhã, fazia o trabalho espiritual de manhã, certo? Aí eu pegava, né, a minha filha, levava ela para casa na hora do almoço, almoçava em casa,
Morava naquele período ali na Avenida Rio Branco. E eu, quando voltando lá do viaduto Orlando Murgel aqui, em sentido lá à organização, eu comecei a sentir um cheiro de quê? Cheiro de fumo. Um cheiro forte de fumo, assim. E eu não cheguei perto de ninguém que fumasse. Só que aqueles fumos vindo, sabe, daqueles coisas de cachimbo. Não era um negócio desagradável. Mas a partir daquele momento, aquele cheiro começou a me acompanhar. E era 1h, 1h e pouco da tarde, eu estava lá na organização para começar a fazer o trabalho espiritual. Eu não sei se vocês querem continuar sabendo disso, mas eu preciso falar. Se tiver chato, você pode desligar e pronto. Mas é a minha história. Para vocês saberem. Quando eu cheguei lá, na sala de preparação, eu chamei lá a responsável pelo trabalho espiritual e comentei com ela. Falei, irmã, eu estava vindo para cá. Aí lá em cima do viaduto eu comecei a sentir um cheiro de fumo, um cheiro de fumo de cachimbo. E esse cheiro está me acompanhando até agora. Aquela irmã assim, olhou assim para mim e falou assim, olha, isso é porque você está invigilante. Você precisa tomar mais cuidado, que isso não é espírito de bom e não é espírito de luz. E na hora eu fiquei morrendo de vergonha da chamada atenção que ela me deu. Não contestei nada, não. Eu apenas falei assim, puxa vida, Gilberto, que bobeira que você está dando. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? A partir daquele dia, eu comecei a ver aquele senhor que me acompanhava. Preto Velho, pai Miltinho. Não comentei nada lá, porque havia um certo preconceito quanto a esses espíritos que se manifestavam. Só podia se manifestar num médium que tinha lá. Ele é que tinha autorização, os outros não tinham. Então, lá eu sempre trabalhei com o Dr. Adolfo Schultz. Dom Carlos Ramírez se manifestou lá uma vez, uma única vez, e foi escorraçado de lá, falando que ele era um espírito bandoleiro, perverso, quando ele falou que ele foi um cigano no passado. Falaram um monte de coisas a respeito, e naquele dia eu falei, meu Deus, será que eu estou tão enganado assim? Aí tanto, né, Dom Carlos Ramírez quanto o Preto Velho, né, o pai Miltinho, falaram assim, olha, meu filho, mais para frente você vai entender a função do nosso trabalho. Não se preocupe, nós ficaremos por aqui e eles não irão perceber o nosso trabalho. E quem coordenava os trabalhos espirituais lá era o Dr. Bezerra de Menezes, que nunca disse absolutamente nada a respeito disso. Nunca. Certo? Até que um dia, pessoal, quando estavam fazendo trabalho espiritual lá em 1996, dentro da sala de concentração, alguns médiuns ali começaram a conversar demais dentro da sala de concentração. E o sensitivo lá, que recebeu o Dr. Bezerra de Menezes, ele chegou ali por último, sentou à mesa, e chegando ali, ele afastou dos trabalhos os médiuns que estavam ali conversando, gazeteando, em vez de estar concentrado, estavam conversando, falando um monte de coisa que não devia, discutindo assuntos administrativos, certo? Relacionado, inclusive, ao próprio presidente da organização, e eu estava quietinho no meu canto. O Dr. Bezerra de Menezes também orientou que eu me fosse afastado do trabalho. Como eu disse já para vocês, eu nunca perguntei por quê. Porque se ele afastou, ele sabe por quê. Nunca perguntei para ele, porque até hoje nunca perguntei. Apenas eu me apresentei novamente lá, a responsável do trabalho, falei, no que é que eu posso ajudar? O que aconteceu? A responsável tratava a gente com desprezo, porque o Dr. Bezerra de Menezes nos afastou, só que ele não falou para ninguém por que nos afastou, principalmente a mim, não falou. E eu falei assim, eu posso continuar participando aqui das reuniões? Eu continuarei vindo. E a pessoa falou assim, mas você vai querer? Você pode ter o sábado livre para você. Eu falei, não, eu prefiro vir.
E todos os sábados eu estava lá. Eu sempre fui o primeiro a chegar. Nas primeiras vezes, eu chegava lá, não me deixava entrar na sala de concentração, eu ficava do lado de fora. Eu ficava do lado de fora esperando. Aí eu sempre perguntava, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Ah, pega uma jarra d'água aqui. Olha, precisa pegar essas psicografias aqui e levar lá para os escritórios. Desse jeito. Sempre desse jeito. Até que depois, né, de um mês depois, 5 semanas depois, Gilberto ali. Aí alguém dentro da reunião falou que eu tinha permissão de ficar na antessala da reunião lá de preparação, que eram 2 salas, tinha a antessala, onde ficavam ali os auxiliares, e tinha uma sala que só entravam os médiuns, e mais uma única pessoa, o coordenador. Ninguém mais entrava. Ninguém mais entrava. Era uma sala assim muito, muito sagrada. A antessala também. Eu já podia ficar na antessala. E quando as pessoas me viram entrar na antessala, as pessoas começaram a me olhar com rabo de olho, né? Falaram, ué, o que é que ele está fazendo aqui? Ele não foi afastado? Você sabe que isso é uma das coisas que mais existem em casas espirituais? A falsidade da humildade. Eu passei por isso. Sabe, sempre com aqueles comentários assim, que não vale a pena falar. Desse jeito. Aí tinha lá um irmão, que inclusive já desencarnou, um ótimo médium, inclusive que desencarnou, né, seu Antônio Rueda. Que ele tinha lá umas psicografias que somente Champollion conseguia decifrar as letras, né, conforme se escrevia muito rápido, era quase que inelegível. Né, Rogério? Você há de se lembrar, há de saber também do que eu estou falando, Rogério. Aí trouxeram aquelas psicografias assim e falaram, aí, ó, vê se você consegue decifrar isso aí. Falei, tá bom. Acabou a reunião de preparação. Estava ali na antessala. Sentei ali com as psicografias assim colocadas no meu joelho, que não me deram mesmo, não me deram nada. Me deram apenas um lápis. As palavras que você souber, que você vê, você escreve a lápis embaixo, que depois nós vamos conferir. Só que aconteceu um negócio assim muito, muito esquisito. Né, Dina Parmegiani? Aconteceu uma coisa assim muito esquisita. Por quê? Daquelas psicografias que vinham através daquele médium, eu transcrevia aquela mensagem e eu não via dificuldade nenhuma em ler aquelas palavras. Não tinha dificuldade. Então, a hora que eles pegaram a primeira psicografia lá, falaram assim, olha, tá pronto. Mas já? Isso aqui já está há semanas, ninguém consegue. Falei assim, olha, verifica se essa é a mensagem. Eles foram lá verificar. Certo? E a mensagem estava fidedigna àquilo que o Espírito havia transcrevido. Aí eles começaram a me chamar para fazer essas transcrições das mensagens psicografadas, certo? Durante todo aquele ano. Até que... Ah, e outra coisa. No dia que o Dr. Bezerra de Menezes me afastou, era o dia do meu aniversário. Eu fui afastado no dia do meu aniversário. Quando foi mais ou menos no mês, chegando, né, para completar um ano, o Dr. Bezerra de Menezes me chamou. Ele estava fazendo atendimento. Eu estava lá fazendo trabalho de sustentação, ou seja, estava sentadinho ali à mesa, concentrado. E eu sou de ficar concentrado, não sou de ficar tremendo. Não sou de ficar, que eu estou concentrado, doando a minha vibração. Não sou de ficar dando show. Não sou de ficar fazendo isso. Não sou, desculpa, não sou. Eu sou muito pé no chão. Muito mesmo. Então Bezerra me chamou. Naquele dia ele falou assim, olha, a partir de hoje, médium Gilberto Rissato retorna aos trabalhos espirituais da casa, através do nosso irmão Adolfo Schultz.
e permanecerá nos trabalhos da casa até o cumprimento da missão. Até o cumprimento da missão. Foi aí que o Gilberto retomou os trabalhos, mas sempre ali, obedecendo a hierarquia. Mesmo sem entender, eu nunca fui milindrado de chegar e falar, já que não precisam de mim, como muitos médiuns, muitas pessoas falam, já que não precisam de mim, eu tenho mais coisas que fazer em casa. Eu já ouvi isso, inclusive de médiuns que passaram pela casa, que foram embora. Porque não são médiuns. Não estão na casa. E quem médium que fala que está na casa pela entidade e está contra a casa, ele não está pela entidade. Ele está por outros motivos. É mentira, porque as entidades que estão na casa, elas são ligadas ao mentor espiritual da casa. Espírito, gente, não é freelancer. Ele não faz bico em casas espirituais. Eu vou trabalhar naquela casa ali um pouquinho, Não. É um compromisso que ele tem com o dirigente espiritual da casa. É assim que funciona. Tá? Quando o médium quer sair da casa, ele acha que ele vai sair levando tudo quanto é espírito, principalmente quando o médium sai por indisciplina, porque ele pisou na bola, porque ele ficou revoltado. Quando isso acontece com o médium, porque primeiro ele não é médium também. Ele não está preparado para ser médium. Ele tem apenas uma sensibilidade, ainda está descalibrada. Apenas isso. Desta forma, os trabalhos continuaram. E o Dr. Adolfo Schultz, ele sempre atendeu muita gente. Nos atendimentos lá, quem está acompanhando comigo, que viveu essa época comigo, sabe, ele sempre atendia muito. José Antônio Parmegiani era quem cuidava da fila que ficava o Dr. Adolfo Schultz. Olha a ligação. Tinham lá 7 médiuns. E ele ficava justamente ali na fila do Dr. Adolfo Schultz. Tá? Cuidando da fila, sabe? Encaminhando as pessoas. Ele ficava ali. Ali isso tudo, gente, um preparo. Olha só o que a espiritualidade faz. Já vai colocando as pessoas, que aqueles que começaram comigo naquele tempo, estão comigo até hoje. Brigando, chorando, esperneando, reclamando. Né, dona Edna? Estão comigo até hoje, até os que foram chegando depois. Estão comigo até hoje, não por minha causa, mas pelo compromisso espiritual que se tem. O trabalho da mediunidade é isso. Até que em 1999, naquela organização, olha que tempo que eu fiquei lá, hein? O dirigente geral lá resolveu acabar com os trabalhos espirituais. De repente chegou lá e falou, já que as pessoas vêm aqui por causa dos espíritos, e não por mim, está encerrado os trabalhos. Foi desse jeito. Desse jeito, com um monte de gente para ser atendida, mandou parar. E nós cumprimos ordens. Eu sou um soldado, eu cumpro ordens. Mesmo que eu discorde, eu cumpro. Eu não faço cumprir uma ordem que vai prejudicar muita gente. Mas como os espíritos depois continuavam dando assistência às pessoas, porque eu não sou desses, que acha que o espírito depende de mim para poder fazer caridade. Tá? O médium que fala isso. Que os espíritos querem trabalhar comigo para atender as pessoas, é mentira. Porque os espíritos não precisam dos médiuns, são as pessoas que precisam que os médiuns atuem para que eles possam se comunicar, porque muita gente recebe assistência e não consegue até mesmo aceitar ou valorizar. Então tem gente que quer a necessidade, por isso que a necessidade de médiuns. Mas quando estávamos lá, a Edna Parmegiani é testemunha, devido à quantidade de pessoas que o Dr. Adolfo Schultz atendia, o Gilberto era deslocado, né, 1, 2 vezes por mês, como são as caravanas de luz, lá para Brasília, para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma vez só. Foi um trauma que só quem curou esse trauma que eu fiquei lá do Rio de Janeiro foi o bom povo do Rio de Janeiro, o dia que as caravanas de luz botaram os pés lá. Falei isso para eles. Foram eles que curaram o trauma que eu fiquei do Rio de Janeiro devido a coisas que aconteceram lá, que se eu falar para vocês não vão acreditar. Por quê? Eu viajava, gente, sem 1 centavo no bolso, nem para tomar um café.
Eu viajava com a passagem comprada. Não tinha dinheiro, eu ganhava meio salário mínimo. Não tinha dinheiro para tomar café nem nada. E quando nesse dia que eu falei que eu fiquei meio traumatizado, acabou os trabalhos lá, todo mundo foi embora. Não tinha janta, não tinha ninguém para poder me levar na rodoviária. Estavam lá, o guarda falou, eu preciso fechar isso aqui. E eu falava, meu Deus do céu, aonde fica essa rodoviária? Como é que eu vou fazer? Até que apareceu lá um senhor com uma Kombi, que ele fazia o trabalho de entregar sopa para as pessoas na rua. O guarda falou, isso aqui precisa ir para a rodoviária, precisa ir para São Paulo. Onde ele foi, me deixou lá na rodoviária, lá do Rio de Janeiro. Eu peguei o ônibus, o cometão, banco de couro, zarpei para São Paulo. Isso era meia-noite. O ônibus saía de lá meia-noite. O trabalho tinha acabado lá às 7, 8 horas da noite. Eu fui lá, fiquei na rodoviária esperando o horário do ônibus. Esse foi, sabe, um período assim, que eu falei, nossa senhora, pelo amor de Deus. Falei para a responsável, me manda para qualquer lugar, mas não manda para o Rio de Janeiro. Foi desse jeito. Mas o doutor Adolfo Schultz foi atender na Bahia. Esse dia conversando com a Durvalina, né, que nós fomos fazer o atendimento lá, num lugar chamado Cidade Baixa. Eu não tem que ser onde que é mais. Na Cidade Baixa. Foi fazer atendimento lá no Ceará, Fortaleza, em Natal. Natal, o que me marcou a presença no Natal, no trabalho espiritual, foi o vento. O vento que vinha do mar, a brisa que vinha do mar, um calor, certo? Em Maceió, em Recife, em Belém do Pará, em Manaus, em Cuiabá, em Campo Grande, em Goiânia, em Curitiba, em Porto Alegre, na cidade de Glorinha, Gravataí. Onde mais? No Paraguai, em Buenos Aires, em Montevidéu, foi feito um atendimento. O doutor Adolfo Schultz falando para as pessoas que a Thelma Ruiz há de se lembrar. Hein, Thelminha, se você estiver aqui assistindo, você vai se lembrar quando nós estivemos lá em Buenos Aires. A Thelminha estava lá. Testemunha disso. Né, Thelma? Foi eu com a Maria do Rosário acompanhar. Né, Nizomar? Tudo bem, seu Nizomar? Um abraço. Essa é a minha história, gente. Até chegar aqui ao Templo Espiritual Maria Santíssima. Depois eu vou contar um pouco mais da minha história sobre os trabalhos espirituais aqui no Templo Maria Santíssima e das dificuldades que a gente enfrentou e enfrenta. Mas sempre com os pés no chão, viu, Ana Gleice? E a todos, né, Paulo André? A todos. Por isso que quando eu falo para vocês que eu acredito nos espíritos, eu acredito nos espíritos, de verdade. Né, Rosiodone? Eu acredito de verdade. Rosiodone me conhece de muitos anos, né, Rose? Nem vamos falar aqui para o povo não achar que a gente é velho, né? Todo o curso de EAD ligado à nossa casa, para quem quiser fazer gratuito, né, o curso, ali nós fomos colocando a nossa trajetória e tudo aquilo que nós aprendemos sobre mediunidade. Viu, Débora? Eu nunca fui de desistir das coisas por causa de dificuldades. De sobreviver ganhando meio salário mínimo, sabe? Tendo que sustentar um filho, né? Minha primeira filha, ganhando meio salário mínimo. De chegar tempos em casa de a gente ter comida apenas para minha filha. Tinha comida só para ela. Não tinha um caroço de arroz para eu comer, não tinha um caroço de arroz para minha ex-mulher comer. Não tinha nada, só comida para minha filha comer. Viu? Era só isso que tinha. Entendeu? Eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é passar frio ali em Ribeirão Preto. Onde um dia, quando eu estava lá, eu estava fazendo um trabalho, né, ligado à caridade e a campanhas para ajudar aquela organização, onde nós íamos no interior fazer campanha para poder ganhar café. Eu estava naquele tempo dentro de um alojamento ali em Vargem Grande do Sul,
aqui em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Aí eu fui de ônibus visitar minha prima, que residia lá, meus primos, né? Ela, o marido dela, meus primos segundo, minhas primas em segundo grau, lá em Franca. E não tinha ônibus direto, né? Então tinha que ir até Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tinha um ônibus para Franca. E o que a gente fazia, né? Sair com dinheiro contado para passagem, que não tinha dinheiro sobrando, a gente ganhava meio salário mínimo. Como eu sempre fui muito grato a essa minha prima, porque ela foi muito importante na minha vida, no meu encaminhamento espiritual, ela me deu muita força, né? A Maria Cristina Bratfish me deu muita força logo no começo, me ajudou muito. Sou muito grato a ela, sou muito agradecido a ela por tudo. Ela e o marido dela, o Jorge, que hoje residem ali na Praia Grande, sou muito agradecido a ela por tudo, tudo que ela fez por mim. Talvez ela nem saiba dessa história, se ela estiver ouvindo, vai saber hoje. Naquele dia que eu fui visitá-la, eu saí de lá já um pouco tarde, peguei o ônibus lá em Franca, fui para Ribeirão Preto. Chegando em Ribeirão Preto, não tinha mais passagem para Vargem Grande. Olha o que é invigilância. Só tinha passagem no outro dia, às 5 horas da manhã, era uma segunda-feira. E naquele domingo, eu estava lá só com uma camisa de manga, uma camisa branca, de manga curta, mais nada, eu não tinha dinheiro para tomar um café. Não tinha dinheiro para tomar um café. Eu falei, o que eu vou fazer? E um frio. Naquele dia, Ribeirão Preto gelou. Gelou. E eu sem saber o que fazer. O que eu tinha que fazer? O que eu fiz? Eu vou ter que dormir aqui na rodoviária, porque eu não conhecia ninguém em Ribeirão Preto, muito embora a organização tivesse ali um núcleo, né, ali em Ribeirão Preto, eu não conhecia as pessoas ali. E eu era extremamente tímido. Era muito tímido para poder pedir qualquer coisa lá. Era muito tímido. O lugar mais quente que tinha lá, Dona Mariana Pontes, era dentro do banheiro da rodoviária. Só que a pessoa que cuidava de lá não permitia que a gente ficasse dentro do banheiro. Não permitia. Então a gente tinha que sair do banheiro. Então eu ficava toda hora entrando e saindo do banheiro, entrando e saindo do banheiro, entrando e saindo do banheiro, para poder me manter aquecido. E um frio, Dona Lourdes Ambrosano, um frio, e a hora não passava. Eu sei que, quando foi chegando, a hora que o ônibus chegou, era um ônibus bem velho, daqueles que tinham um motor atrás, e quem sentava lá no banco de trás reclamava do calor que o motor exalava. Né, Sheila, tá aí? Adivinha aonde eu fui sentar para poder tirar o meu frio? Eu fui lá sentar em cima do motor. Fui lá para sentar em cima do motor para poder me esquentar. Tem médiuns hoje que exigem camas redondas, cozinheiros, exigem, né, uma quantidade. Olha, eu preciso de tanto para almoçar, tanto para jantar. E sempre quando a gente sai, a gente procura comer de uma forma bem simples. Né, Inês? Eu não sou de ficar gastando dinheiro alheio. Viu? Viu, Flávio? Tem um homem famoso na internet que vai ter outra pandemia no início de 24. É a pandemia da mentira que vai ter, tá? Pandemia da mentira, como foi essa? Dona Lourdes? Lembra, mas era quase igual aos homens da antiga CMTC mesmo. Viu? Então, gente, para quem acha que médium tem vida fácil, vida ganha, quem acha, sabe que é você não ter nada com que se apegar? Hein, Maria Aparecida? Porque o médium não pode ser rico? Porque uma pessoa que tem muito dinheiro tem que se preocupar em manter o dinheiro. Por causa disso.
tá? Porque a pessoa que vem para ter dinheiro, ele tem que cuidar para poder manter dinheiro, porque dinheiro não cai do céu. Então, quando a gente vem desprendido dessas coisas... Gente, eu nunca reclamei. Mas só naquele dia que eu reclamei que eu precisava ter um dinheiro para tomar um café. Ninguém sequer, olha, me ofereceu sequer uma cachaça, até uma cachaça. Eu aceitaria naquele dia. Eu não sou de beber nada de álcool, não. Eu não gosto de cerveja. Eu gosto de vinho. Vocês sabem todos que eu gosto de vinho. Vinho eu gosto. Mas nem apareceu alguém para me oferecesse uma cachaça. Porque quando eu sempre fiz o trabalho de ajudar os mendigos, né, os moradores de rua na madrugada, e eles falavam pra gente que eles tinham que beber, sabe? Tinham litros lá de cachaça, que era para poder suportar o frio. Aí eu me lembrei que na Rússia era assim. Na Rússia era assim. Tinha que se beber muita vodka para poder esquentar. Até hoje é assim, né? Tem que se beber muito para poder esquentar. Certo? Então, gente, quando a gente vem aqui, né, fala para vocês sobre caridade, sobre mediunidade, sabe, sobre dedicação. Janete, exato, para poder esquentar. Verdade, mas nem isso eu mereci. Nem um golinho de cachaça. Sabe quando aparece alguém, sabe que cachaça, quando está em bar, todo mundo oferece, né? E lá tinha lanchonetezinha em Ribeirão Preto. Tinha café, tinha cachaça, não sei o quê. Ninguém nem ofereceu um café. Eu sempre fui muito tímido. Nunca tive, sabe, coragem para pedir nada. Nem para compra um pão, compra uma coxinha, compra isso, compra aquilo para mim. Nunca tive coragem para pedir. Mas também nunca fui orgulhoso para aceitar. Sempre fui de aceitar. A mediunidade, ela se forja, acredito eu, por tudo aquilo que eu passei. Gente, eu não tenho uma vida mansa, não. A gente tem uma vida muito simples. Muito simples. A gente faz tudo com muita dificuldade, né, Eliette Reck? De Houston. Né, Glaucia Gouveia? A vida muito simples. É o Duque, gente, que tá roncando, ó. O Enzo está lá embaixo e ele deitou ali no sofá. Se a Renata tivesse aqui, ele estava no vinagre. Esse cachorro estava no vinagre se a Renata tivesse aqui. Se a Renata estiver ouvindo, eu dedurei o Duque. Né? O início da nossa casa, o Indomar Prates, não sei se ele está fazendo trabalho espiritual lá no Santuário Saracali. Ele há de se lembrar. O José Edmar, meu irmão. A Renata Nunes. Nossa querida Renata Nunes. A Nunes. É Nunes. No início da nossa casa, eu estava conversando hoje com ela, que ela está lá fazendo o preparo para esse encontro do clã. Ela falou assim, nossa, Gilberto, já faz uns 20 anos que nós estamos, que ela fazia, organizando esses eventos espirituais. Uns 20 anos. Né? Tudo sempre com muita dificuldade. Tudo. Né, Ismael Avance? Ismael Avance há de se lembrar também. Ele pegou o começo da casa. Ele vem dessa mesma organização. A Alquirinha Coelho também pegou o comecinho da casa, né? A senhora, a mãe dela, que eu sempre falo naquela baixinha que ela chama de mãe. Tem um carinho imenso pela mãe dela. Né, o Valquirinha? Pegou o começo da casa. Sabe de todas as dificuldades que nós enfrentamos até hoje. E com tudo que nós tivemos que fazer, como fazer. Por isso que eu falo para as pessoas que a gente não tem o direito de desperdiçar um único centavo. Né, Edson Martins? Edson Martins aí, ó. Desde o começo. A história tem a senhora, sua mãe, o pai dele, né? O pai dele foi um dos médiuns da casa, né, o Edson? A dona Odete,
né, os irmãos dele, sempre acompanhando. Onde se lembrar de tudo isso? Nunca foi fácil, né, Maria Maximina, que acompanha a casa desde o início também. Muitos de vocês, viu, senhor Djalma? O senhor que provocou tudo isso. Por isso que eu falo para as pessoas, a gente vai sendo forjado no fogo, na água. Outros, aqueles que buscam na mediunidade facilidades, já desistiram faz tempo. Já desistiram faz tempo. Não são médiuns, são aventureiros. Né? O senhor Arnaldo Martins foi conselheiro da casa, exatamente. Né? O senhor Eli Ferreira, do Eli Ferreira, dos grandes palestrantes da nossa casa, né? Depois que ele veio, né? Veio a esposa dele, né? A Carla Patrícia, que nos ajuda até hoje a auxiliar ali Dom Carlos Ramírez, né? Me lembro, pessoal, quando o Dr. Adolfo Schultz nos falou que um outro médico iria começar a trabalhar, e só que ele não era um médico, ele era um cientista. O nome dele era Rudolf. O nome dele era Rudolf. Todo mundo chamava ele de Rudolf. Rudolf. E ele ele é um espírito assim, muito nobre, certo? Ele atendia as pessoas às quintas-feiras, ele estava sempre atendendo, cantarolando. Ele cantarolava em alemão. Todo mundo achava que ele era alemão e ele falava que ele era austríaco. Ele era austríaco, né? Até que um dia, né, a nossa irmã Laila, chegou para ele assim, por um acaso o senhor é o doutor Rudolf Steiner? E ele falou, doutor Rudolf Steiner, que é o pai da biodinâmica. Todo esse conhecimento biodinâmico, onde ele diz para um grupo de pessoas que estavam trabalhando biodinâmica que as pessoas, desde o tempo que ele ensinou, não estavam preparados para a biodinâmica. Então, pessoal, que os catedráticos, né, que estavam com ele, que ele sempre foi uma pessoa muito culta, de muito conhecimento, o Dr. Rudolf Steiner, foi e é, certo? Foi e é muito culto, tem muito conhecimento. E ele falou para o grupo, né, que ele conseguiu passar algum conhecimento, meu senhor Ricardo Vilar, para um grupo de fazendeiros, agricultores. Um grupo de agricultores que tinha ali na Alemanha. E ele viajou muitas vezes entre a Alemanha, Polônia, e muitas vezes ele ia à Rússia. Né? Ali a Rússia, ele ia lá à Rússia, o Dr. Rudolf Steiner, e ele ia lá conversar com um mago que vivia lá, o senhor Grigory Rasputin. Eles iam lá, trocavam figurinhas, falavam sobre o conhecimento que eles tinham, cada qual na sua dinâmica de conhecimento. E ele falou que ia ser muito difícil implantar a biodinâmica justamente por causa das pessoas, que a biodinâmica não estava no coração das pessoas. Por isso que foi muito difícil lá praticar isso. Até os que vivem aqui, né, e trabalham ali, até não é Bauru? Bauru? Acho que é Bauru. Tem ali uma organização, né? Que trabalha ali, que ensina a fazer o trabalho da biodinâmica. Eu sou Lozoval. Né, Débora Carvalho? Antroposofia. Né, Sônia? Exatamente isso. É o pai da antroposofia, né? Botucatu. Bauru não, Botucatu. Até estão com certas dificuldades lá. Certo? Então,
ele falou que não deu para implantar a biodinâmica, todo esse conhecimento, essa integração homem, espírito, natureza, por causa das pessoas. Por causa das pessoas. É impressionante o que o ser humano consegue fazer. É muito estranho isso. E tem o quê? Praticamente 100 anos isso, né? Isso é um pouquinho da minha história, tá? É um pouquinho da minha história em relação à mediunidade, à casa, e os espíritos que trabalham na casa. Depois eu vou falar para você como é que foi a chegada do baiano Zé da Estrada. Quando foi a chegada do baiano Zé da Estrada, gente de Deus, vou falar para vocês. A razão pela qual nossa casa ela é... Hein, se você é de Botucatu, então procura ali a organização, vai lá. Falou que os seres humanos deturparam tudo, que muitos dos livros deles estão guardados até hoje, as 7 chaves. Uma pena. É uma pena, justamente. Você sabe que o que falta no cristianismo é amor. O que falta no espiritismo, amor. O que falta no catolicismo, amor. O que falta no islamismo, amor. O que falta no judaísmo, amor. O que falta em todas as religiões é amor, viu? Falta amor. Os homens não estão preparados. Os homens não estão preparados para uma vida assim. Né, Fernanda Nichelli? Ih, Fernanda, tem tanta história para contar. Se um dia eu pudesse apenas contar, vou ver esse domingo agora. Vamos ver, né? Hahnemann. Hahnemann é o pai quem sabe? Hahnemann é o pai é uma das ciências de cura assim, mais extraordinárias que tem. Hahnemann é o pai em Lacor. Homeopatia. Bom, gente, eu me lembro muito do velho Noé preparando-nos para o dilúvio de água. Eu tenho um sonho. A arca está se fechando. A guerra está chegando. A 3G está chegando. Houve uma abreviação devido à ação das trevas e a maioria das pessoas não se apercebeu disso de 2019 para cá. Me preocupa muito. De 2019 até 2026 são 7 anos. E esses ciclos de 7 anos são difíceis. Começou tudo torto 2019. Tudo torto. Através daquela mensagem de Chico Xavier, quando ele se encerrou, muita gente falou, não vai acontecer nada. Aí o mundo descambou. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, aqueles que têm humildade no coração, aqueles que foram forjados na renúncia, na fé, no amor, no respeito, na caridade, na solidariedade, conseguem passar por tudo isso. Sabe, gente, hoje até preciso dar um recado a vocês a respeito das sacolinhas de Natal. A nossa sacolinha de Natal, veja só, que a gente oferece para as crianças, todos os anos a gente sempre ofereceu. É como as pessoas estivessem oferecendo um presente aos seus filhos. Eu procuro fazer o melhor para que meus filhos tenham boas lembranças de uma data que as crianças esperam. Então, muita gente reclamando, né, que muito caro a sacolinha. O valor, né, de 300 a 350 reais. Por quê? Renata, né, junto com a Camila, elas foram lá fazer uma investigação. Os brinquedos que nós oferecemos são brinquedos pedagógicos
que ajudam as crianças a pensar. Não é só pensar, vou dar uma bola, vou dar um carrinho. Você vê criança hoje em dia brincando de carrinho? Você não vê. A maioria das crianças quer celular, não sei o quê. Mas os brinquedos que as crianças recebem são brinquedos pedagógicos e não são baratos. Faz as crianças pensarem. Uma roupa íntima, produtos de higiene e limpeza, sapatos, né? Tênis ou calçados, certo? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, não é barato, não. Mas é o mesmo valor que nós estamos pedindo já há 2, 3 anos para que as pessoas ajudem. Eram 504, 500 e poucas crianças aqui em São Paulo. Assim como nos outros estados, as equipes TEMS, a família TEMS, que se predispôs a fazer campanhas para poder dar essas sacolinhas às crianças e presentes às crianças. Sabe, tem gente que liga lá na casa e fala, nossa, mas que luxo é esse? Uma sacolinha para essas crianças, que presente que esse custa caro desse jeito. Olha, gente, se você for procurar um preço de um par de tênis por aí de criança, sem ser de marca, você cai de costas. Se for comprar roupinha de criança, você paga mais caro do que roupa de adulto. Certo? Um brinquedo, entendeu? É mais caro do que a roupa. Mas é algo que vai ajudar a criança a pensar. Não é coisinha para jogar criança. Ai, que coisa chata, não. Meus filhos, a gente sempre deu isso, né? Leon, Rodolfo, Vivian, Enzo, sempre foram esses brinquedos instrutivos para eles. Algumas pessoas ligam para reclamar disso. Então, gente, se a pessoa não pode ajudar com uma sacola, ajuda com 10% de uma sacola, ajuda com 5% de uma sacola, ajuda com R$1, com 1 centavo. Não tem problema. Sabe, eu só acho estranho isso. Às vezes a pessoa gasta aí no final de semana num churrasco R$1.000 de cerveja e carne e fala, mas é para mim. Então, gente, Jesus disse, faça aos outros o que quer que faça para você. Essa é a receita que a gente faz. É a receita que a gente aplica. Faça aos outros o que quer que faça para a gente. Então a gente oferece o melhor. A gente pede para que as pessoas recebam o melhor. Quem for lá na Colônia Esperança não vai reconhecer o lugar, porque a gente faz o melhor. Né, Amanda? Como é que faz as doações para a sacolinha? Pode fazer um Pix lá no CNPJ da casa, nesse Pix mesmo, que vai tudo para o mesmo lugar. Faz um Pix, ou leva lá mesmo, ou se você quiser, liga lá na casa e pede lá uma ficha de uma criança, certo? Para você saber até quem é essa criança. Todas as crianças têm lá um número, tem uma ficha, tem 3 cópias, uma fica com a família da criança, outra fica conosco e outra fica com quem quer pegar lá para poder comprar e patrocinar. Quando a pessoa às vezes chega lá com a sacola, a Renata e mais as voluntárias lá, né, a Camila, não sei se ela está ouvindo, abrem a sacola e verificam tudo que tem. E aquilo que está faltando a gente tem que pegar e comprar ainda. Tem gente que tem boa vontade, só que às vezes falta alguma coisa. Ou falta uma roupinha, ou falta um calçado, ou falta produtos de higiene e limpeza, ou falta aqueles breguinais, né, que dá para as crianças no Natal, para a criança comer, tá? E às vezes falta. É por causa disso, tá? Entre em contato com a casa, tá? É só ligar lá, né, 3354-1500 aqui em São Paulo, DDD 11. Tem o número do Pix, pode fazer doação via Pix, ou vá lá pessoalmente. Vá pessoalmente, tá? Vá pessoalmente, ok? Né? A Camila tá aqui falando sim, certo? Entendeu? É assim que a gente faz. Eu não tive brinquedos quando criança. Eu não tive. Quando meu pai começou a trabalhar na Ford, a Ford, né, dava brinquedos no dia de Natal. E eram sempre joguinhos de raciocinar. Era assim, isso que meu pai trazia. Mas isso foi até os
os 10 anos de idade, se eu não me engano. Depois disso, não ganhava mais brinquedo. Tá? Então, gente, veja só. Se você quiser ajudar, é só entrar em contato com a casa. Vocês conhecem os canais da casa. Pode ser no faleconosco@tens.com.br, viu? Pode ser pelo Fale Conosco, pode ser pelo telefone da casa, 011 3354 1500, tá? É só ligar lá amanhã cedo. Nossa irmã estará lá para poder. Né, senhora Maria? Suas bonecas eram as espigas de milho, né? Pois é. E éramos felizes, hein? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Com tudo isso que eu estou contando para vocês, em relação a todas as dificuldades que nós já enfrentamos, porque eu sei que nós vamos enfrentar muitas dificuldades aqui no Brasil e vamos enfrentar uma dificuldade muito grande fora do Brasil. Eu sei que as coisas vão acontecer, a 3G vai acontecer, mesmo que vocês digam, gente, não, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar. Analisando todos os fatos, tudo que está aí acontecendo, diante de um evento que vai acontecer aqui no Brasil e aqui em São Paulo, ligado a uma autoridade que está fazendo muita coisa aqui no estado de São Paulo, que está provocando um incômodo muito grande nas pessoas acostumadas a coisas erradas. E a mesma coisa aqui no Brasil, onde muita coisa ruim vai aflorar aqui no Brasil, em relação a todo esse circo que foi armado, todo o circo armado, que vai gerar um conflito gigantesco jamais visto. Aqueles que acreditaram e se prepararam, mas se prepararam principalmente mentalmente, fisicamente, tá? Fisicamente. Viu? Aí, Mara, Deus vai nos deixar sofrer? Olha, minha irmã, será que nós somos merecedores mesmo de sermos poupados disso tudo? Hein? Olhar para o comentário da Valéria. Cadê a Valéria, meu Deus do céu? O que a Valéria está comentando? O que ela está? Deixa eu tentar achar aqui. Eu não sei procurar. Ai, danou-se tudo. Quem é essa Valéria? Quem é a Valéria? Quem é você? Falaram caro R$300, talvez porque acham que é um presente. Para uma sacola com tantos itens, 350 até muito barato. Ah, dona Valéria Mazuri. Pois é, não é um presentinho, não. É uma sacola, gente. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver as crianças carregando. As sacolas são sacos, né? São sacos. A gente fala sacola, mas são sacos. Maior que muitas crianças. Viu? Tem gente que paga 600, 700, R$1.000 num par de tênis. Mas quando é para ajudar, viu? Vão tentar, viu, André? Vão tentar prejudicar o de São Paulo, vão. Inclusive com aquelas coisas que sumiram do paiol. Sabe aqueles sumiram do paiol? Com aquilo lá. Mas já tem gente de olho, tem gente que sabe onde é que está. Viu? Então eu falo para vocês, aquilo que nós vamos enfrentar, nós não somos as piores pessoas do mundo, mas também, nós não somos tão assim bonzinhos também, não.
estão podendo ajudar. Eu fico imensamente agradecido. Né, filho? Sumiu um monte de guarda-chuva. Anderson, você paga um pacote de fralda, 80 pila, né? Pois é, tem gente que ligou lá para reclamar com a gente, falou lá. Puxa vida, o que é isso? Que absurdo. Né? Absurdo. Ah, tá. Obrigado, Rose. Valéria Teixeira, minha neta foi estuprada e vai fazer aborto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fazer uma prece por ela, tá? Pedir ao Dr. Bezerra de Menezes para poder ajudá-la, para que ela tenha forças, mas para que ela não aborte, nem nesses casos. Não aborte. Para que ela não aborte. Se ela não quiser ficar com a criança, tem muita gente que quer adotar. Muita gente que quer adotar. Para ter paciência. Para ter paciência, porque a forma com que esse espírito escolheu nascer é muito difícil para ele. Muito difícil devido aos laços e a forma com que ele teve que reencarnar. Sabe? É muito difícil nesse momento para que, às vezes, quem não conhece sobre reencarnação, explicar essas ligações que a gente traz de um passado longínquo dessas almas todas, onde a forma não poderia ser assim. Não poderia ser. O estupro jamais deveria acontecer. Jamais. Assim como o assassinato jamais deveria acontecer. Assim como o aborto jamais deveria acontecer. Assim como o traficante jamais deveria ali isso fazer. Vamos pedir a espiritualidade que ampare, que ajude nesse caso, viu? Tá bom? Eu sei. Difícil para a família, eu sei. Eu sei. Mas nem que for para entregar a criança à adoção, nem que for para deixar a criança à adoção, muita gente vai pegar e vai cuidar, mesmo que ela não queira. Porque o ato já foi concebido, né? O ato em si. De forma errada. Erradíssima. Você sabe que, com toda essa confusão que está acontecendo aqui no Brasil, o presunto vai feder, o circo vai pegar fogo, o circo vai pegar fogo. Tá? Né, Sueli Spam? Eu pego, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O que precisar da gente, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Que a gente puder ajudar, a gente ajuda, tá? A gente ajuda. Se precisarem visitar, se for permitido, aliás, a gente vai. Eu sei porque qualquer relação sexual não consentida é uma violência gigante para uma mulher. Qualquer ato sexual não consentido, até mesmo de casais, deixa na mulher um trauma gigantesco. Olha, gente, esse mês de outubro vai ferver para todos os lados.
Viu, Natália Eduarda? Quando terá uma casa em Recife? Eu pergunto, quem vai cuidar da casa em Recife? Dentro de toda essa disciplina, de toda a história que eu contei da minha vida, quem que cuidaria da casa em Recife? Eu sempre falo, o problema não são as paredes. O problema não é parede. Não é alugar um espaço. Não é. Mas quem é que vai zelar? Né, Sr. Yuri? Como é que se trata de um trauma desses? Através de muito amor, mas muito amor. E existem técnicas através do biomagnetismo, através dessas frequências quânticas, tá? Hein, Felipe Alvarez? Ai, Felipe, olha, nem liga para isso. Hein, Débora? Dia 22, aniversário do Lucas, 12 anos? Puxa, já tem um homem, hein? Já tem bigode, né? Vamos ajudar, tá? A nossa vibração vai ajudar. Tem tratamento, Sr. Yuri, para essas coisas? Tem. Tem tratamento de uma reorganização das funções cerebrais. Tá? Olha, gente, em relação, venho falando para vocês, a quem precisa, né, de água, eu venho falando para vocês a respeito, né, daquelas águas há muito tempo e que hoje em dia, né, é um assunto assim muito delicado para se falar, devido às políticas adotadas pelas plataformas que abrem esses canais. Então, as águas, elas são assuntos que tiram o canal do ar, os que não se pode mais falar. Mas até tem um número do WhatsApp, tem um número do WhatsApp se você quiser anotar, tá? Pega aí um papel ou o seu celular, alguma coisa, anota aí. Se você quiser informação sobre essas águas, tá bom? É 99811 7698, tá? 11 São Paulo 99811 7698. Só que eu falo para vocês, manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Não liga. Manda uma mensagem que o pessoal vai retornar para vocês. Ok? Olha, gente, esse mês de outubro vai ferver. O Oriente Médio vai ferver. Vai sobrar para meio mundo. Vai estourar muita bomba fora lá do Oriente Médio. Essas manifestações estão acontecendo pela Europa, por tudo quanto é lugar. Dessa paixão que as pessoas estão tendo, eu não sei, eu não consigo entender pela paixão por pessoas que declaram guerra, declaram ódio, declaram essas coisas. Eu não sei o que tem na cabeça. Isso não é de Deus, isso não é bom. O motivo da 3G, eu já vinha falando para vocês faz tempo, não estou inventando isso agora não, seria racial religioso. A causa da 3G é racial religioso. Viu, Valéria Teixeira Vasconcelos Machado? Já deu o recado para vocês. E espero, se vocês anotaram o número do WhatsApp, manda mensagem lá sobre água, tá bom? Água. 1199-811-7698, ok? Tá registrado. Se preparem, gente. Se preparem. Aí vai valer tudo aquilo que você aprendeu. Hein, Silma? Água que mata lobisomem, que não se pode falar. Mais ou menos isso.
Ok? Guerra, motivo da guerra racial, religioso. Está no Apocalipse isso, gente. Não sou eu que estou inventando, não. Não sou eu que estou inventando. Está escrito no Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Gente, não tem mais nenhum livro depois na Bíblia Sagrada. É o último livro. É o último livro. Então, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer agora. E olha, 2019 até 2026, 27, mas 26 principalmente, 25, 26. Viu? Olha só, gente, o DDD é 11, São Paulo, tá? O WhatsApp é 99811 7698. Muita prece. É a razão porque Nossa Senhora, gente. Nossa Senhora avisou aqueles 3 pastorinhos a respeito da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora mandou um recado pra gente fazer muita prece, estar muito atento até dia 31 de outubro, onde o mal vai querer fazer mal, e as pessoas estão distraídas, as pessoas estão trocando figurinha, as pessoas estão bebendo cerveja, as pessoas estão falando mal dos outros, as pessoas estão se drogando, as pessoas estão fazendo um monte de coisa errada. Tá? Não se preocupem com o pelicano. Não se preocupem com o pelicano. Mas olha, acontecendo, gente, essa 3G, aí você sabe que dificilmente nós teremos internet. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Aquilo que você aprendeu é o que vale. Tá bom? Tá bom, gente? Mais uma vez eu peço humildemente, você pode ajudar o nosso canal? Estamos precisando de ajuda. Se você puder ajudar, eu te agradeço. Se puder ajudar nas sacolinhas, agradeço. Nosso sonho, em breve, estaremos fazendo os primeiros tratamentos com as medbeds aqui em São Paulo. Mas está muito mais rápido do que vocês imaginam. É que tudo demanda o quê? Pila, bufunfa, money. E dinheiro não cai do céu. Do céu vem conhecimento. E muitas pessoas, depois que tiver com a internet bloqueada, sabe o que vão fazer? Sabe o que eles vão falar? Puxa vida, né? Eu devia ter ajudado. Puxa vida, eu devia ter feito isso. Puxa vida, já poderia estar pronto aquilo, né? Pois é. Pois é. Então, nossa, 22 horas, gente. Dedico essa prece à neta ali de Dona Valéria, a vocês. Hein, Paulo? O Brasil resolve antes da 3G? Meu amigo, com a 3G, imagine o que vai acontecer no mundo. A 3G é 1000 vezes pior do que a segunda, a segunda e a primeira guerra. Entendam isso. Vocês estão cuidando dos ovos? No frigir dos ovos? Avisados estão. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Assim, vocês conhecem um pouco de mim. Caminho de mediunidade. Vou contar a história da casa, os médiuns da casa, dos espíritos. Fortaleça-se, seja forte, sejam fortes. Acreditem em Deus. Acreditem na misericórdia divina. Andem com os pés no chão. Andem com os pés no chão. Neymer Machado, ele falou aqui, explodiu um asteroide no cinturão de Kuiper. Está vindo uma chuva de fragmentos para a Terra. Seria esta chuva de fogo? Dom Carlos Amires falou. É essa e outras que virão. Muitas chuvas de meteoritos, meteoros aqui no planeta Terra. Muitas. Olhem para o céu. Se vocês acordarem de madrugada, abram a janela e olhem para o céu. Se possível, se o seu celular tiver alcance, filme e guarde com você. Filme. Depois você pode publicar. Mas, para você saber, filme da janela da sua casa. Ajude o canal. Pode dar like, pode fazer o que vocês quiserem. Eu não sou de ficar pedindo essas coisas. Só peço ajuda aí. Pra gente poder manter isso enquanto a gente puder manter. Fiquem com Deus.
Fiquem com Deus, fiquem com Deus. A dor nos ensina. Todas as dores que eu passei na minha vida, a dor só me ensinou. Eu nunca fiquei revoltado por causa disso. Sempre estive com os pés no chão. Hoje, de novo, eu ganhei um outro presente. Hoje à tarde, eu ganhei mais um presente de Deus. Para mim, um presente. Um grande presente. Sou muito grato a Deus. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. O sonho é que as pessoas sejam felizes, tenham paz e principalmente saúde. Principalmente saúde. E olha ali. Olha o cachorro. Olha lá o cachorro dormindo. Tá vendo? Roncando. Roncando o cachorro. Deus abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Boa noite.